Estou nos dois computadores aqui. Gravação iniciada. Boa noite, pessoas. Bom ver vocês novamente. Lembrando, então, nós estamos na nossa disciplina de técnica de negociação e comercialização. Estamos na aula 4. São 6 aulas. Então, na terça da semana que vem, eu estarei em Brasília, inclusive. A gente vai terminar de lá, tá? E tem uma programação especial aí no nosso final dessa disciplina. Lembrando que nós estamos no Cataforte 21980, fortalecimento e estruturação da rede de catadores e catadoras do Vale do Rio dos Sinos. Então, eu sou o Alessandro, estou com vocês novamente e a gente vai continuar o nosso trabalho. Hoje, uma aula que a gente vai entrar num assunto novo, mas também a gente vai recuperar o que a gente viu semana passada, certo? Então, assim, calculadoras na mão. Nós vamos fazer novamente alguns cálculos, né? De permitir um convidado aqui, deixa eu pegar. Permitir todos. Hoje a Nath teve um imprevisto. Aí eu estou atacando de tutor num computador e de prof no outro. Tá? Seja bem-vindo, Elis, seja bem-vindo, Júlio. O Júlio entrou hoje com um perfil dele. Novidade, Júlio. Bom que vocês estão aí. Hoje o meu computador funcionou. Legal. Eu sempre tento primeiro com o meu, aí quando não dá eu vou pro da esposa. Sim, não, tá justo. Tá, pessoal, nós estamos então na nossa aula número 4, né, técnica de negociação, certo? Hoje eu vou passar eu acho que é um dos trabalhos mais importantes da disciplina, uma coisa que eu acho que vocês vão se divertir fazendo, certo? Mas então, só para nós retomar, na aula da semana passada, a gente falou um pouco sobre como é que a gente tenha indicadores que nos ajudam no processo decisório, tá? E alguns desses indicadores são bastante importantes. Inclusive, essa semana ainda eu trabalhei para algumas cooperativas, no caso, agora eu estou vendo a Elis com a câmera aberta, a Elis foi uma que eu pedi os indicadores de venda de 2024 que o banco nos pediu, né, para nós colocarmos como marco zero do nosso projeto. O Pablo me ajudou também com os indicadores da Colabore Roselândia e da Industrial, a Elis me ajudou com os indicadores da Univale, tá? Os indicadores de Dois Irmãos eu já tinha, do Morro também, tá? Então, assim, o marco zero foi postado, né? E a gente trabalhou com os indicadores que estão, que a gente trabalhou em aula, né? Especialmente o volume, tá? O volume e faturamento que eles pediram, tá? Então, para a gente tomar uma decisão sem indicadores, sem informações, é difícil, tá? Lembrando que falamos sobre a teoria da decisão, né? Que a gente pode ter um momento que a gente não tenha informação nenhuma, se tenha várias hipóteses de tomada de decisão. A gente pode tomar decisões de forma diferente, então alguns caminhos diferentes, certo? E aí a gente pode ter alguma dificuldade na hora de tomar a decisão. Mas pode também ter o caso de que a gente tenha informações o suficiente, né, e não consiga tomar a decisão, porque, enfim, as nossas informações podem não ser as mais corretas, certo? E a gente viu também, né, continuando aqui, que um outro fator que a gente precisa saber na hora de montar nossos indicadores é o fator custo-despesa. Tá? Provavelmente tá tudo certo já. E no próximo, na próxima disciplina, gestão financeira, o professor vai conseguir trabalhar com vocês um pouco de como calcular esse fator custo e despesa da cooperativa. Tá? Então, é o que a gente viu na semana passada. Outro fator, então, a gente vai relembrar só nossas fórmulas, né? Então, se vocês... até já passei a aula, hoje eu passei a aula da semana passada, eu me passei na jogada, e não está no Moodle ainda, tá? Mas já, acho que ainda hoje vai estar lá no Moodle a aula da semana passada, tá? E aqui estão as fórmulas que a gente trabalhou, tá? Então, assim, o que eu indico agora? Se vocês não têm as fórmulas anotadas, que vocês anotem, tirem um print da tela e tal. Nós vamos fazer alguns cálculos rapidinhos, só para retomar o assunto da concepção dos indicadores, certo? Sempre com o intuito
né, e de calcular, de ter uma forma de construir projeções, que é o que nós vamos conversar na quinta-feira. Tá? Eu vou trazer a partir de trabalhar com negociação, a gente vai ver se um cliente chega com uma proposta, que um possível cliente chega com uma proposta nova de comprar o nosso material, o que a gente pode fazer para tomar uma decisão positiva ou negativa em relação a esse novo cliente. Né? Como é que a gente calcula, né, a proposta deste cliente. Então, aqui estão as fórmulas. Aí só vocês me dão um toquezinho assim, certinho, se vocês conseguiram copiar. A Vladimir já tinha, a Elizabeth conseguiu, Júlio também, a Gi também. Beleza, tá? Agora vamos lá. Para nós só sair desse assunto com 100%. Steph também conseguiu, tá? Então, eu tenho aqui uma nova cooperativa, tá? O faturamento dessa cooperativa é 111.219,30. O volume vendido é de 125. Oi. Ale, desculpa, consegue voltar ali só para me tirar um print? Eu tava copiando. Tá, só um pouquinho. Foi. Peraí. Eu vou depois fazer desse slide aqui, eu vou tirar uma fotografia dele e vou mandar no grupo lá para vocês terem esse acesso. Tá? E lembrando o seguinte, né? Olha só. Que a gente calcula o preço médio, que é reais por 1 quilo de material vendido, calculando o faturamento dividido pelo volume, tá? Que foi o peso vendido em determinado mês. Calcular a produtividade, que a gente falou da produtividade semana passada também, tá? Que podemos calcular a produtividade parcial ou a produtividade global, tá? A produtividade global é uma proposta que eu pego o volume vendido da cooperativa e divido pelo número de sócios, mesmo que esse número de sócios não esteja ligado diretamente ao processo produtivo, tá? Então, até a gente conversou bastante sobre isso. Então, eu posso calcular lá a produtividade da minha esteira, tá? Eu tenho lá 15 pessoas numa esteira, uma cooperativa tem 25 pessoas, e a gente calcular a produtividade da esteira, certo? Que a gente vai ter que, né, medir lá, pesar os bags, pesar as bombonas da saída. Então, produtividade tem essas duas visões, né? Que não estão, as duas estão certas. A gente pode calcular das duas formas, tá? Até podemos trazer indicadores comparativos diferentes aí, né? E vão nos trazer, assim, uma noção do que, por exemplo, eu tenho um número de sócios que não está ligado ao processo produtivo, mas eles têm que serem pagos, né? Eles têm que estar junto no faturamento do complexo como um todo. E, por fim, remuneração, né? O cálculo da remuneração que a gente falou também de uma projeção de partilha. Eu tenho um faturamento da cooperativa dividido pelo número de sócios. Eu tenho que diminuir pelo fator custo, tá? Que a gente sempre pegou aqui, só para facilitar o nosso trabalho, a gente colocou um percentual, certo? Deixa eu tocar aqui. Então, eu tenho aqui o primeiro cálculo, tá? Aí a gente tem que calcular o preço médio, produtividade e remuneração. Se ninguém quiser entrar aqui no outro computador. Podem ir calculando, fiquem à vontade, a gente não tem pressa. E o preço médio, pessoal, quanto é que deu? Quem quer falar primeiro? $0,88? 0,88? Será? 88. Ah, sim. Quem mais achou esse resultado de 88 centavos por quilo?
A Elisa achou. A Gi também. Essa é a sua chance. Precisamos de mulheres que mandem ver nas criaturas. E você, Thomson, se eu te conheço, eu sei que você manda bem. Quem tá com a TV ligada, que tá vazando o som? Ah, já saiu. Obrigado. Beleza, 88 centavos. Produtividade. É o 2.407,01. Tá, então deu 2.407. Todos acharam a mesma resposta? Beleza, bem tranquilo. Para repetir o valor, qual que foi dito aí? Elis, pode falar? 2.407,01. Acho que eu fiz errado aqui. E o último, então, pessoal, é a gente ver. Tem que tirar o custo médio, o custo, né? Ou não? Ainda não, é agora na remuneração que tu tira o custo. A produtividade, ela é um elemento de produção, né? Que eu pego o volume vendido, 125 mil quilos, né? Então, na verdade, dividido pelo número de sócios, que é 52. Entendi. Produtividade. É que eu já estou vendo o valor. E a gente pode falar sobre a remuneração também agora. Quanto deu a remuneração de vocês? 1.753,84. Isso. Que o nosso fator custo, então, foi de 18%. Certo? Moleza, né, pessoal? Molezinha. Vamos para outro. Olha, eu não entendi como é que tu chegou nesses 18%. Não, isso aí é assim, ó. Importante. A gente está atribuindo um valor só de fator custo, tá? Só para nós fazer esse cálculo. Na disciplina de gestão financeira, o professor vai falar alguma coisa de como a gente chega num percentual, né? Como a gente pode calcular o percentual de custos da cooperativa, que é calculado pelo faturamento global. Tá? Então, eu posso, por exemplo, tá? Isso aí é uma escolha de gerencial da cooperativa. Eu posso imaginar o seguinte, vou imaginar que a cooperativa tem uma média aí de 100 mil reais de faturamento mês. Uma média, tá? E tem lá um contrato de coleta de 50 mil. E aí tem 150 mil de entradas. Considerando também que sejam pagos em dia, tá? Um cenário mais positivo. E aí, então, chega o momento de você calcular o teu custo. O pessoal pode fazer o seguinte, eu vou colocar alguns dos meus custos, eu pago a luz, pago a internet, pago os EPIs, eu pago tudo pelo contrato da coleta. Isso é legítimo, pode ser feito, tá? Pode fazer desta forma. Tá bem? Aí, então, a gente vai calcular esse custo depois. Estou cuidando do computador para ver se não tem ninguém entrando. Deixa eu trocar aqui. O exercício 2, então, eu tenho novos valores, tá? Se vocês quiserem anotar, podem anotar. Eu tenho um faturamento de 219.801,35, um faturamento bueno, tá? Eu tenho um volume vendido de 208.145. Eu tenho o meu número de sócios é 89 e eu tenho um fator de custo de 16%. Tá? A gente faz os mesmos cálculos que a gente fez anteriormente. Aqui, pessoal, tem uma dica, tá? Quando eu estou olhando volume e faturamento e eu quero falar do preço médio de venda por quilo, eu já sei o seguinte, tá? Se eu tenho um faturamento, tá? Se eu pegar assim e ir cortando zeros ali, eu tenho, por exemplo, faturamento de 219 mil e a minha venda é 208 mil quilos, tá? Eu já sei que o meu preço médio é maior que R$1. Quando o meu faturamento, tá, pelo número só, o número de forma geral, é menor, eu tenho
um valor médio, né, por quilo menor que R$ 1. Tá? Isso é um fator também que a gente pode considerar como embasador, certo? Podem ir calculando aí, a gente já vai, depois na sequência, passar para o novo assunto. Então, o preço médio por quilo, 219.805,35 dividido pelos 208.145. R$ 1,05. R$ 1, preço médio do R$ 1,05. R$ 1,05. O meu deu R$ 1,06. Pode ser uma diferença nas vírgulas ali. Deixa eu calcular aqui também. Eu não segui as casas decimais aqui, né? Na verdade, foi 1,056. Aqui, pessoal, a gente pode... podem perguntar assim, tá, mas como é que eu faço o arredondamento se eu tivesse uma prova? Que é o nosso caso aqui, né? Mas se tivesse uma prova, como é que eu arredondo esse valor, né? Se eu considero R$ 1,05 ou R$ 1,06? Deixa eu só fazer o cálculo junto aqui, que a gente já... o meu deu, R$ 1,05 e o terceiro número da vírgula é 6, correto? E aí, então, nas regras de arredondamento por estatística, seria R$ 1,06. Se vocês se botarem no Excel e começarem a diminuir as casas decimais, se tu passou de 5, tá? Ele arredonda para cima. Se tu tivesse assim, Elis, por exemplo, R$ 1,054, ele arredonda para baixo. Aí, se tu tiver em 5, ele vai considerar outra casa decimal. Ele vai a mesma coisa. Aí, se ele vai para outra casa decimal, se tiver acima de 5, ele arredonda para cima. Se tiver abaixo de 5, arredonda para baixo. Se tiver 5 de novo, ele vai para outra casa decimal. Tá? Aí, se ele, por exemplo, parou, a gente define para cima o valor final, tá? Do arredondamento. Mas, claro, isso aí, gente, eu estou trazendo por critério de curiosidade. Essas coisas assim, tu vai encontrar um curso de engenharia lá, que o pessoal tem estatística e tal, que nos interessaria saber o valor lá depois das casas decimais. Até trazendo outra curiosidade. Vocês já viram que como é que funciona o preço da gasolina? Quantas casas decimais tem depois da vírgula do preço da gasolina? O combustível agora, eu não sei se está em todos os lugares aí, aqui na minha cidade, 6,59. Então, aí tem 2 casas depois da vírgula, mas vocês podem notar que alguns postos colocam 3 casas depois da vírgula. Porque aí, em fator dinheiro, se eu considerar, por exemplo, assim, se eu vender o litro do combustível a R$ 6,593, eu tenho uma diferença se eu vender o litro de combustível a 6,599. Esses 6 centésimos aí de centavo, ele vai contar, e vendendo lá litros e litros de combustível no mês, ele vai contar positivamente para o empresário. Tá? Então, assim, o litro do combustível com casas decimais, né, maiores, assim, ele interfere no cálculo, né, do combustível. Produtividade, quanto é que deu, pessoal? Quanto vocês acharam? 2.338,7. 2.074,53. Vou tirar o fator custo ali. Remuneração. Remuneração, próximo, só um pouquinho, eu vou só calcular. Eu fui na remuneração. Foi mal. Quanto você achou, Elis, que você falou? 2.338,70. Então, a produtividade média por associado foi de 2.338,70, ou também conhecido por 2,33 ou 2,34 toneladas por associado. E agora vamos para a última, para a produtividade. Para a remuneração. Remuneração deu 2.074,51. Beleza. O que eu tinha, então? Eu tinha um faturamento de 219 mil,
801,35. Menos dividi- 16%. Dividir por 89 sócios, menos 16%. Como disse Sara, eu tenho, então, 2.074,52. É isso? Isso. Não, com 2.074 com 51. Deu alguma diferença. O meu deu 52. Ó, se eu pegar as casas depois da vírgula, deu 529. Daria já 2.074,53 pelo arredondamento. Sara, tu botou os 35 centavos lá no final do faturamento? Botei. Então tinha que ter dado 16% deu 35.169 com 33 mil, não, peraí. 2.300. 35.169 com 65 foi os 16%. Tá bem? Não, mas assim, o importante é que o resultado é o mais... Ele só ficou nas casas decimais lá, a diferença. No nosso caso aqui, para tomada de decisão não afeta. Então, pessoal, tranquilo de calcular isso, né? Uma coisa importante, pessoal, lembrando assim, nós estamos calculando valores médios, tá? É só para nos ajudar na tomada de decisão. Na aula de quinta, o que a gente vai ver, tá? Além de trabalhar com esses valores, vocês vão, não sei se existe alguma dificuldade de calcular a média, tá? Então, assim, eu posso ter, por exemplo, a remuneração dos últimos 6 meses, calcular uma média da remuneração dos últimos 6 meses dos meus associados, tá? Eu posso calcular uma média do volume vendido. Mas aí vem aquele debate, né? Eu calculo média de associados, eu posso ter lá, dos últimos 6 meses eu tive, vou imaginar essa cooperativa com 89 associados, tá? Eu posso imaginar que tá fazendo a média desses associados dos últimos 6 meses, que eu tenha 88,3, eu não tenho 0,3 pessoa, né? Aí eu tenho que arredondar, né? Fazer a regra do arredondamento. Mas lembrando, a gente sempre trabalha com valores gerais médios que nos ajudam na tomada de decisão, né? No nosso futuro do negócio, no futuro do nosso negócio. Tá bem? Vamos falar então um pouco, pessoal, dessa questão. E deixa eu arrumar aqui, melhorar minha iluminação. Do que é negociar? O que é uma negociação? Tá? Então, assim, pessoal, a gente convive com negociação em todos os momentos da nossa vida. De repente, a gente não se dá conta disso, mas a gente vive sempre em momentos de negociação. Então, se eu pegar, por exemplo, assim... Aqui, pessoal, acho que a maioria, pelo menos, uma parte tem filhos. A Stephanie não negocia ainda com o filho dela, porque ele é um bebê, tá? Mas os nossos filhos, aí nós negociamos direto, né? A negociação, a Stephanie botou um coraçãozinho, mas ele vai negociar contigo em algum momento, Stephanie. E não vai demorar muito, tá? Vai demorar muito. Quando ele começa a ter vontade própria aí, na realidade, se eu pensar bem, ele já negocia com você, tá? A hora de mamar, a hora de ficar acordado. Ela que me paga agora. Que ela quer fazer, tem que fazer. Então, assim, é uma forma... Eles têm a forma deles de negociar. Então, pessoal, a gente está sempre negociando, certo? Então, negociação é um misto de atitude, técnica, conhecimento do outro negociador, do produto e do cenário. Então, por exemplo, imaginem que eu sou um vendedor... Eu sou um vendedor de plástico, tá? E aí eu vou lá numa fábrica, eu vendo plástico reciclado, e aí o cara me diz o seguinte da fábrica: eu quero comprar um material para soprar uma garrafinha de alvejante. Aí, se eu tenho conhecimento técnico, eu consigo dizer para ele: olha, o melhor material é um polietileno de alta densidade, que a gente pode misturar algum aditivo antifluxo e tal, para o fluxo do material ser mais controlado. Tem formas de tu negociar quando a gente tem conhecimento técnico, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que sempre esclarecer é o seguinte: eu tendo conhecimento do que eu vendo, fica mais fácil eu negociar. Eu sabendo o que eu estou comprando, também fica mais fácil de eu negociar. Tá? Vou imaginar o seguinte: tem uma pessoa lá, eu vou colocar o Alessandro, eu entendo pouquíssimo de carro, tá? Eu gosto, mas eu não entendo muito. Então, se eu fosse comprar um carro, eu teria que ter ajuda de um terceiro
né, para me ajudar a escolher um automóvel. Tá? As pessoas, o pessoal que conhece automóvel vai dizer lá que a marca tal tem um problema assado no motor, a marca tal tem um problema assado na suspensão. As pessoas que têm conhecimento de automóvel, eles conhecem também cada automóvel para dizer assim quais são os pontos fortes e fracos daquele produto. Então, quando a gente diz assim, ó, que a negociação é um misto de atitude, técnica, conhecimento do outro negociador, do produto e do cenário, isso é bastante importante. Por que conhecimento do cenário? Tá? Porque, assim, pode que eu esteja num momento ruim de negociar. Por exemplo, a nossa taxa de juros está 14,75. É uma taxa de juros altíssima. Tá? Então, de repente, não é o momento de fazer uma aquisição, fazer uma compra de alguma coisa, né? Então, a gente tem que cuidar também dos cenários. Então, negociar não é algo tão fácil. Então, o que vocês fazem no cotidiano da cooperativa de vocês, ele não é uma questão assim tão simples, tá? Vocês têm que saber também fazer a negociação, mesmo estando, como a gente já falou, mais longe do mercado comprador. O mercado, ele interfere diretamente no negócio de vocês. Tudo isso reunido para que no momento em que você cria a oportunidade e ela apareça, você não perca a chance de fechar um ótimo negócio. Então, negociar tem esse conceito. Ali é um processo de tomada de decisão conjunta. É comunicação direta ou implícita entre indivíduos que estão tentando chegar a um acordo para benefício mútuo. E negociação é atividade central na diplomacia, na política, na religião, no direito e na família. Então, o que nós estamos vendo agora? Eu acho que vocês não sei se vocês viram as notícias, né? O presidente dos Estados Unidos fez uma ameaça direta ao Irã nesse dia. Uma ameaça direta ele até usou um termo que dizimaria não lembro qual se foi o termo, foi dizimar, mas que ele, né, mataria toda uma população. Tá? Então, uma ameaça gravíssima. Tá? A gente pode estar hoje, essa noite, estando num momento bastante decisivo da humanidade, inclusive. Então, assim, diplomacia é uma forma de negociar. Tá? Então, às vezes eu posso estar incomodado com alguma situação, mas eu preciso fazer uma negociação com diplomacia, tá? Para que não se descambe, né? Os dois lados eles entrem em algum atrito mais difícil, né? Certo, pessoal? Então, assim, a negociação está envolvida em todas as nossas áreas da vida. A gente negocia com o nosso vizinho, se vão construir um muro, para ver se vão fazer um muro juntos. Eu posso negociar com o meu vizinho se eu vou botar uma cerca elétrica entre os dois muros, quem vai pagar, se a gente divide. Eu negocio quando estou solteiro e quero arrumar um companheiro. Você está lá, né, na balada, tu está negociando também. Aquilo também é uma negociação. Tá? O que a gente tem, a conquista, ela é uma negociação também, ela vem de uma negociação. Na religião também, se eu quiser acreditar ou não em Deus, tá? Vai ter uma pessoa para me convencer, e eu posso ter lá as minhas crenças, do que eu li, do que eu vivi. Então, a negociação, gente, ela está em todas as etapas da vida. Mas a gente tem que ver uma coisa que é muito importante, que é a seguinte: se eu vou negociar com uma pessoa que eu levo a pior na negociação, e eu desconfio, ou eu sinto que eu fui passado para trás, eu provavelmente não vá mais negociar com essa pessoa. Então, isso também a negociação, ela vem antes e vem depois de relações humanas que a gente tem. Tá? Se vocês têm um comprador que compra o material de vocês, e vocês, por algum motivo, sabem que ele compra com preços mais baixos o de vocês, em relação a outras cooperativas, vocês vão começar a pensar, tá, mas peraí, meu problema está onde? Meu problema é de qualidade? A negociação está aberta, então. Eu tenho problema de qualidade. Então, tá, se eu melhorar a minha qualidade, eu posso conseguir preços melhores? Provavelmente sim. Não tá relacionado à qualidade. Pode estar relacionado a um aspecto logístico da tua cooperativa estar mais afastada naquela cidade lá que outras cooperativas. Então, assim, tu tem alguns argumentos que tu vai montar para convencer o teu cliente a te comprar o teu material por um preço mais justo, pelo menos é o que tu julga. Tá? Então, negociar é uma arte. Tá? Eu coloquei uma figurinha de jogo de xadrez que eu gosto bastante,
eu não tenho praticado tanto como eu gostaria. E então o negociar de fato, pessoal, é uma arte. Ela não é uma coisa que a gente pode chegar nela despreparado, por exemplo. Tá? Então, preparação é muito importante na hora de negociar. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá tudo tranquilo? Então, vocês são pessoas que negociam, né, todo santo dia, com o comprador, com a prefeitura e entre os próprios, né, colegas associados. Então, negociação também envolve uma troca de ideias. Então, sempre que as pessoas trocam ideias com o objetivo de estreitar os relacionamentos, independente de chegar a um acordo, elas estão negociando. Então, uma das coisas que eu prezo, pessoal, às vezes, assim, nós estamos agora escrevendo um projeto, né? A nossa rede está escrevendo um projeto para uma agência aí. Então, o que acontece? Quando a gente fez a primeira aproximação dessa agência no Expo Catador, nós não tínhamos o objetivo de sair já com o projeto aprovado. Nosso objetivo era estreitar a relação. Então, quando a gente está negociando, é bastante importante que a gente conheça o objetivo final, mas os objetivos intermediários também. Então, assim, que eu quero estreitar a relação, então eu vou chegar, vou me apresentar, vou apresentar minha rede, tá? Na Expo Catadores, ela é um momento que a gente pode estar lá também para negociar. Então, eu digo para o pessoal de Dois Irmãos lá que eles deviam estar com uma bandeja, na Expo Catador, com os potinhos dos materiais que eles fazem a moagem e a extrusão lá, na cooperativa deles. E em breve, se Deus quiser, a gente tem que estar, não só Dois Irmãos, mas a rede fazendo isso, tá? Negociando, mostrando para os prováveis patrocinadores, parceiros, que a gente tem bala na agulha, mas a gente tem também oferecer algo em troca. Então, trocar ideias é importante. Então, tem algumas negociações, isso é importante, definir se eu quero eu posso negociação, já cheguei, fiz uma negociação de mais de um mês, então agora eu posso chegar ao momento de concluir essa negociação. Mas também a troca de ideias e a aproximação é importante. A comunicação, então, a negociação pode ser considerada como um elemento de comportamento humano, pois ela depende da comunicação entre os indivíduos que agem tanto por si mesmos quanto como representantes de grupos organizados. Uma das coisas que eu gosto de esclarecer é o seguinte, pessoal. Se vocês estiverem com um cliente e o cliente está lá fazendo uma proposta para vocês, uma das coisas que vocês podem argumentar para não tomar decisão naquele momento, porque vocês não têm toda a informação, é o seguinte: olha, eu vou conversar com os associados, fazer uma reunião e vamos ver o que a gente pode fazer de melhor. Tá? Isso é uma transferência de momento. Quando eu faço uma transferência de momento, eu estou dizendo assim, eu estou só postergando a negociação para eu ter mais elementos para tomar decisão. Tá? Tem negociadores que eles te forçam a você a tomar uma decisão naquele momento, e nem sempre a tomar a decisão intempestiva é bom, né? Muitas vezes a gente acaba sendo prejudicado nessa tomada de decisão. Tá? Então, negociar envolve comunicação. Se um dos negociadores não entende o que o outro está dizendo, ou não entende a linguagem usada, por exemplo, não é a linguagem, por exemplo, assim, o cara fala inglês e eu não falo, não é bem nesse ponto, mas assim, eu posso usar termos tão técnicos, termos tão fora da minha área que eu não consigo entender. E aí a comunicação fica prejudicada, tá bem? Aqui, eu acho que é o fator mais importante da aula de hoje que eu quero trocar com vocês, tá? Então, eu tenho uma ação competitiva numa negociação. Quando eu quero passar o outro que está negociando comigo, o meu oponente, para uma situação pior que a minha. Então, no passado, o negociador visava atender as próprias necessidades. A mentalidade era de se levar vantagem, não se preocupando com as reivindicações do outro lado, que era uma relação de ganha e perde. Aí eu pergunto para vocês, tá? Se vocês participarem de uma negociação de ganha e perde, que o lado de vocês é o que perdeu, vocês vão querer negociar novamente com essa pessoa? Não, né? A empresa de vocês não vai querer negociar com quem está passando vocês para trás.
Já aconteceu, aí vocês podem abrir o microfone para falar, já aconteceu alguma vez de vocês trocarem algum cliente, tá? A cooperativa de vocês trocar algum cliente porque o cliente esse fez alguma coisa que vocês consideraram, não consideraram honesta? Já aconteceu isso alguma vez? Vocês não querem contar um pouco do como vocês perceberam que havia um problema? Estão muito quietinhos hoje. Quietinhos. Não, tinha um cliente que pagava mais, Alessandro, para nós. Só que assim, o problema, ele pagava mais na proposta, só que na hora de pagar, uma briga, né? O preço dele era o melhor, mas para receber, e ele já tinha uma fama. Então a gente, para não sofrer tanto, a gente estava sempre bom goleiro na hora do pênalti. Será que ele vai pagar? Será que ele vai dar um calote? Até que a última vez ele ficou devendo 2 semanas para nós. No início ele pagava à vista, depois ele foi dando um cheque, daí depois ele ficava assim, ele pagava uma nota e levava outra, e assim, chegou um dia 2 notas. A gente parou de vender para ele, mas a última nota, assim, a época que o PET estava R$6, no auge ali da Covid ali, em 2020 ali, a hora que tava faltando produto, né, 2021, e aí, acho que a gente tomou uma aí de 20 e poucos mil, 29 mil, uma carga de pote. E daí a gente falou para ele que todos os sócios iam lá na empresa dele. E aí ele pagou na semana seguinte, mas depois a gente não vendeu mais para ele, por mais que a proposta dele era melhor. Mas era sempre um sufoco. Uma forma de negociar é você dizer que todos os seus associados vão na empresa dele. Se ele não pagar, ele vai ter problemas. Muito bom. Tá, pessoal? Então, assim, a gente... Pode falar, Sara. A gente aqui tem passou recentemente pela mesma situação, só que a ameaça foi que o caminhão estava indo lá carregar o material de volta, né? Aí Sim. deu 20 minutos, o Pix estava na conta, mas demorou. A carga que era para ter sido paga no dia seguinte foi paga 15 dias depois. É isso aí, pessoal. Acontece. Quando a gente está numa relação que a gente pode ser passado para trás, a gente acaba, né, trocando as relações, né? Mas já, por sua vez, eu posso ter uma ação cooperativa, tá? Que o mundo, ele se encaminha para esse tipo de situação, né? Porque imagine o seguinte, tá, pessoal? Vou imaginar que eu vendo alguma coisa de comer, tá? Eu tenho um restaurante, tá? Se no meu restaurante eu fico tendo alguns subterfúgios para ganhar vantagem e tal, o que acontece com o meu cliente do restaurante? Ele começa a não ir. Começa a escolher outro restaurante. O que acontece comigo no futuro? A empresa quebra. Então, não interessa também para quem compra de vocês ficar enrolando vocês para pagar, né? Porque ele depende daquele material para tocar também o negócio dele. Vocês dependem do dinheiro para tocar a vida de vocês. Tá? Então, as ações cooperativas, a gente tem que procurar numa negociação sempre uma ação cooperativa, que é satisfazer ambos os lados, suprir necessidades básicas das duas partes. Então, eu sei que, e é comum, tá, pessoal? Não estou condenando, até pelo contrário, que pode cooperativa, por exemplo, já vi isso chegar ao final do ano e procurar lá o seu comprador e pedir um adiantamento de X mil reais lá para engordar um pouquinho a partilha de dezembro. Tá? A gente já viu isso acontecer. E é uma ação cooperativa. O comprador ele consegue esse recurso para vender para vocês no futuro, para comprar de vocês no futuro e tal. O que a gente tem que cuidar somente se ele não começa a diminuir muito o preço do material, né, para achatar ainda mais e prolongar essa venda para vocês com o recurso que vocês já receberam, né? Certo? Então, essas ações, assim, a gente tem que cuidar, mas de resto, são ações cooperativas.
Os negociadores que têm essa visão agem como se fossem solucionadores de problemas e tem como base a efetividade de um acordo. Aqui, pessoal, eu tenho tentado, assim, e com a nossa equipe de gestão também, e eu vejo que a maioria das lideranças, todas as lideranças das cooperativas também têm colocado isso quando a gente fala da rede, de nós tentar estreitar essa relação de ação cooperativa entre nós. Tá? Lembrando que nós, por mais podendo estar num município lá sozinhos, como dois irmãos, tá? Um município lá, só eles, a Univale em Estância Velha, em Esteio, a Colabore de Campo Bom, né, que só colabore no município, por mais que a gente pode se sentir isolado, a gente pode, né, ter ação cooperativa e ação coordenadas com os nossos pares, os nossos associados. Isso também, pessoal, a concepção da nossa rede, ela é um ato, são vários atos, são negociações que eu diria que são multilaterais, já que vocês vão ver na sequência. São relações que a gente vai amadurecer com o tempo, certo? Então, eu posso ter essa figura aqui que eu criei hoje. Então, assim, se vocês pegarem ali, a gente falou que era o insumo semana passada. O insumo principal da cooperativa é o quê? É o insumo principal para vocês tocarem o trabalho de vocês. É o Material? É o material, é o resíduo, é o insumo principal que vocês precisam para tocar o negócio de vocês. Vocês bem sabem que o material chega para vocês, ou chega gratuitamente, ou chega completamente gratuito, né? Numa relação com o município, ou ainda vocês podem ser remunerados ainda para levar um insumo até vocês com relações de coleta. Tá? E eu tenho uma cooperativa, tá? Exceto aqui dois irmãos que conseguem vender uma parte do seu plástico extrusado em sacos de 25 quilos. Vocês, todo o restante das cooperativas, vendem o seu material em fardo. Então, eu sei que o meu produto final ele é vendido em fardo. Tá? Eu tenho alguma coisa que eu vendo solta. Tá? Lá em Brasília, eu vi que a Andréa está presente hoje, as cooperativas de Brasília vendem o filme, tá? O que eles chamam de seda, eles vendem solto, eles vendem em bag. Tá? Então, assim, a gente tem que saber, né, quando vai negociar, como eu vendo o meu material no final, né, da negociação, certo? Então, eu tenho uma relação ali, eu tenho o vendedor com o cliente, que a cooperativa tem pessoas que têm esse objetivo de fazer a venda do material, tá? E eu tenho também, dentro da cooperativa, negociadores que podem negociar, tá? Tô trocando o slide aqui, ó. Pegando só aquela relação de insumos, eu posso ter uma relação com a prefeitura, né, de um contrato de coleta, né, e eu acho que a coisa de Novo Hamburgo, ela tá ainda daquele jeito que a gente já colocou os dedinhos para baixo lá, e eu tenho uma relação com os munícipes. Quem é o munícipe? Assim, eu acho bonita essa palavra, por isso que eu uso. O munícipe é o contribuinte, a pessoa lá da casa que gera resíduo, e é o resíduo que vai para a minha cooperativa. Eu negocio com o munícipe, olha, se a gente tem uma relação de coleta porta a porta, tá? Eu negocio muitas vezes com o munícipe. E até uma das coisas, um dos fatores que as cooperativas se utilizam bem até, é de quando vender o seu trabalho, vender vender assim, mostrar o seu portfólio de serviços e tal, é também vender educação ambiental nessa relação com o munícipe no porta a porta. Mostrar como fazer uma separação, tá? Como você pretende receber o material, como é a melhor forma de você receber o material, qual é a melhor forma da pessoa acondicionar em casa. A pessoa pode ter essa dúvida, tá? Ó, a Delci colocou que a cooperativa de dois irmãos já levou alguns calotes também. Eu lembro de um, né? Especificamente eu lembro de um. Faz alguns anos já, mas que, enfim, né, pessoal, acontece, a gente tenta evitar de todas as formas, mas pode acontecer. Tá? Então, eu também tenho essa relação, eu tenho essa negociação. Então, para vocês verem assim, ó, vocês estão sempre negociando. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Aqui, ó. Na sua cooperativa, como se estabelece as negociações com os seus compradores? O que vocês podem me contar? Como vocês iniciam uma negociação com o comprador? Ou é o comprador que inicia, ou vocês que iniciam? Essa é uma atitude importante.
Como é que vocês fazem? Geralmente é o comprador que nos procura. O comprador inicia a negociação. É com todos isso aí? Não tem nenhum caso aqui que a cooperativa procura o comprador? Essa pergunta ela tem um fundo ela tem é uma provocação, na verdade, tá? Eu posso imaginar o seguinte, tá, pessoal? A gente, quando sempre espera que o comprador nos procure para abrir negociação de dentro de um mês, a gente está. Não estou dizendo que a gente. Ó, deixa eu aceitar aqui. Ai, perdão. Delcito, queria falar alguma coisa? Dois irmãos, tem alguns compradores que vêm até nós, mas tem o nosso presidente que vai bastante também de novas empresas, então ele sempre negocia com os compradores e vendedores. Boa. A gente, até assim, a forma que os meninos negociam lá, eles por conseguirem um material diferenciado, vocês podem notar, pena até que a gente podia uma hora, se não termina semana que vem, mas eu queria trazer o Johnny para conversar com você sobre isso e o Alex lá em Brasília para fazer uma fala sobre os processos de comercialização, tá? Porque assim, pessoal, eu também tenho que ter a iniciativa de procurar o meu comprador, tá? Deixar esse canal aberto, tá? Que isso é uma relação de confiança também, tá? Então, assim, se o comprador está vendo que eu estou interessado em vender, que eu estou interessado em melhorar minha qualidade, isso é um fator que na hora de baixar um preço, ele vai pensar. Também, peraí, será que eu não consigo segurar mais um mês para essa cooperativa e esperar se o mercado vai ter uma reação? Então, esses fatores de relação são importantes, tá? Então, não só chegar um momento que eu vou procurar meu comprador porque eu preciso de um adiantamento, né? Não consigo só trabalhar desta forma, tá bom? Mais algum... você quer adicionar mais alguma coisa? Eu fico cuidando os dois computadores para não deixar ninguém na rua. Aqui, outra coisa... Oi. Quer me deixar de anfitriã? Não queria te atrapalhar. Eu consigo botar o pessoal na aula. Eu vou sair, então, aqui do... Acho que se eu sair, será que continua gravando? Sim, continua. Aí Tá, eu vou entro. Aí tu entra no meu aqui. Ah, tá. Tá, eu vou sair. Eu acho que é só eu não colocar de sair da chamada. Não encerrar a chamada. Sair da chamada. Aí eu saí da chamada. Pode ir lá. Tá bom. Aí deixa eu fechar aqui o computador para não ficar... Ai, quase derrubei minha luminária. Os perrengues da casa, né? O cara quase derrubei a minha luminária. Deixa eu só pegar aqui minhas coisas para anotar. Beleza, retomando, tá, pessoal? Então, numa negociação também, eu sempre tenho alguns interesses em comum e interesses conflitantes, tá? E quando a gente estuda negociação nessa introdução, a gente fala um pouco sobre isso. Imagine que eu tenho interesses 100% em comum, tá? Então, eu quero vender o meu carro, eu tenho um comprador, o cara na hora aceitou as minhas condições, então não tem mais negociação, a negociação já terminou, tá? Então quer dizer o seguinte, eu tenho um interesse 100% em comum. Se os interesses dos negociadores forem 100% os mesmos, não há negociação, ele só há um aceite direto, e aí eu não negocio, tá bem? Eu posso ter também interesses 100% conflitantes, tá? Então, se eu não quero comprar uma coisa, a pessoa não quer me vender, não tem negociação também. Tá? Eu tenho que ter, por isso que eu fiz aquela pergunta anterior para vocês, tá? Eu tenho que ter uma iniciativa de ir até o meu comprador ir até mim, porque o comprador quer me comprar algo e eu quero vender uma coisa. Então, eu já tenho alguns interesses em comum, só que eu não estou aceitando a negociação de cara porque eu quero, né, ver quais são os termos dessa negociação.
Tá? Então, eu posso ter interesses 100%, no caso, 100% comuns, não tem negociação. A negociação já sai, ela já inicia e conclui-se. Tá? E eu posso ter interesses totalmente conflitantes. Aqui, eu tenho essa figurinha, ela tá meia, assim, meia basicona, tá? Mas é uma forma de a gente ver, assim, o que acontece nas negociações, tá? Vocês lembram do período da escola que se estudava os conjuntos? A Gislaine gostou do coisinha para baixo. Gislaine, tu não lembra quando estudava os conjuntos na escola? Não, sabe que eu tô aqui com o caderno, com a agenda, fazendo anotação e daí acabou apertando em cima, daí eu acabei nem vendo. Tá direto fazendo assim, ó. Tu não tava vendo Sim, assim. foi sem querer mesmo. Não te preocupa, Gislaine. Tu tem crédito na casa, Gislaine. Tá, obrigada. Então, pessoal, olha só. Quando a gente estudava a teoria dos conjuntos na escola, acho que no ensino fundamental a gente estuda isso. O que é a teoria dos conjuntos, tá? Olha só, eu vou pegar aqui, ó. Vocês estão vendo o meu cursor lá, ó. Vou imaginar que aqui na cooperativa, isso aqui seja um conjunto, tá? Eu tenho vários elementos dentro do conjunto. Aqui dentro estão os materiais que eu quero vender, tá? E o meu cliente que está aqui está nos materiais que ele quer comprar, tá? Aí eu tenho aqui uma relação de interesses comuns, que é eu tenho material para vender, ele quer o material para comprar. Só que se eu pedir para ele lá, eu quero o preço antigo do PET lá, R$6, ele vai ter comigo um interesse conflitante. Ele não vai querer me vender. Tá? Se o cara quer comprar o PET de vocês a 50 centavos, aqui o interesse conflitante vai vir para vocês, pro lado de vocês, tá? E sumiu, tá lá, ó. Certo? Então, é o seguinte, uma das coisas na negociação que a gente começa a aprender e ver formas de descobrir é a seguinte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá. Eu quero saber quais são os meus limites aqui e aqui, ó. Tá? A gente tem que saber quais são os nossos limites. E aí eu vou retomar o que a gente estava falando dos indicadores que a gente viu hoje. Tá? Viu hoje na quinta. Nós fizemos aquele estudo ali bem básico de pegar quanto a gente fatura num mês. Eu peguei um mês isolado. Eu posso pegar e fazer a média de 6 meses de faturamento. A média de 6 meses de peso, volume vendido. A média de 6 meses de número de associados. A média de 6 meses do fator custo. Eu posso ter num mês lá, tá? Eu estou controlando os meus custos. E aí eu tenho lá, vou imaginar que eu gaste em média R$6.000 de custos por mês. Aí vai ter um mês lá que você gastou 18. Pô, mas o que aconteceu esse mês? Não, esse mês o que aconteceu foi que um caminhão da cooperativa estragou e a gente teve que fazer uma manutenção corretiva desse caminhão. Ficamos sem ele 15 dias e a gente não conseguiu, tive que pagar R$18.000. Certo? Então eu posso ter essa... O que eu tô pedindo que vocês descubram na cooperativa de vocês? Quais são os meus limites? Onde uma negociação, para mim, ele passa do interesse comum para o interesse conflitante? Ou onde, para o cliente, passa do interesse conflitante para o interesse em comum? Tá? Então, pessoal, quando a gente vai negociar, a gente sempre vai com alguma preparação. A Gislaine estava falando agora que ela estava anotando as coisas, tá? Isso é se preparar. A gente pode botar num caderno lá e dizer assim, olha, eu vou negociar amanhã com fulano, tá? Especialmente com prefeitura, eu acho que tem que ser isso, tá? Imagine lá que, como acontece, infelizmente acontece bastante na nossa região, das prefeituras atrasarem os contratos de coleta. Então eu vou ter que ter um momento que eu vou ter que sentar para negociar esses pagamentos, assim. E a prefeitura vai negociar comigo também lá, ou se pode parcelar, se pode pagar metade do contrato vigente naquele mês, da remuneração daquele mês. A gente está sempre negociando, tá? Mas nós temos que conhecer os nossos limites de negociação. Tá bem? Negociação e solução de conflitos. Quase sempre confundimos negociação com a solução de conflitos.
Acho que a Nath já voltou, Nath? Conseguiu voltar? A Nath já voltou, por quê? Ah, tá. Não, é que pediram a chamada já Já ali. passo a chamada, só um momentinho. Eu não vi entrar. Eu não vi o coisinha entrar. O... Então, assim, pessoal, nem sempre, tá? Uma negociação é uma solução de conflitos. Às vezes, só piora, tá? Negociação, em sua essência, envolve concessão. O que é conceder? É que a gente ceder também uma parte, né? Eu posso ter lá, ó, eu quero vender o meu material por 1,80, mas eu até aceito vender a 1,75, 1,70. Então é conceder. A gente também tem que, para uma negociação acontecer, a gente também tem que conceder. Ah, eu tô lá com meu filho no mercado e ele tá pedindo um chocolate. Aí você olha lá, tipo Kinder Ovo. Quem aqui tem criança pequena em casa sabe, o Kinder Ovo. Kinder Ovo é um chocolatinho desse tamanho assim, ó. Deixa eu ver se aparece uma coisinha assim, que quase não tem chocolate nenhum. E só porque tem um brinquedinho de plástico lá, bem chumbreguation, a criança quer, né? E ela nem brinca, ela só monta na hora lá e depois já esquece. Aquilo lá custa o quê? 11, 12 reais. Mas aí a criança quer porque quer, tu tem, olha, eu não vou te dar um Kinder Ovo, mas eu posso te dar, sei lá, um bis. Uma caixa de bis custa, uma caixinha de bis, o bis também é uma coisa interessante, né? A caixa de bis era maior, custava R$ 4,50, agora a caixa aqui tinha 20 bis dentro, 10 e 10. Hoje tem 8 bis dentro, e cara, 16, né? 8 fileirinhas de bis, assim. E custa 6 e alguma coisa. Tá? Então, assim, tu pode... Mas vale muito mais a pena tu dar uma caixa de bis pro teu filho do que comprar um Kinder Ovo. Isso é conceder. Tá? Claro, de repente ele não aceita, tá? Então, a negociar... Aí, os interesses são conflitantes de fato, tá? Pode que ele não aceite mesmo a tua sugestão. Tá? Então, negociar também envolve abrir concessões. Negociação também é um ato de persuasão. Tá? Agora eu vou fazer uma brincadeira, tá? Vocês não me levem a mal. Tá? Tem umas lata braba que casam, né? Alguma coisa ele fez para a pessoa, né? Persuadir a sua companheira, seu companheiro, né? Então, persuasão é um outro fator importante na negociação. O que é persuadir? É convencer a pessoa a ceder, né? Nos seus limites de negociação. E o importante é transformar um conflito em entendimento. Então, negociar também é isso. Tu tem um conflito e tu quer se entender. Então, buscar o entendimento também envolve, né, negociação. Aqui, sobre negociação bilateral e negociações multilaterais, tá? Quando eu tenho uma pessoa negociando com outra direto, eu tenho uma negociação bilateral. Tá? Então, a cooperativa que negocia o seu plástico com um único fornecedor, com um único cliente, ele está numa negociação bilateral. Mas aí tem um detalhe, tá? As cooperativas, elas não estão em negociações bilaterais, por mais que pareçam estar, tá? Elas estão em negociações multilaterais. Então, eu posso ter, por exemplo, o formato do leilão clássico, né? Muitos compradores e um vendedor participam de um leilão. Então, se a gente pensar lá numa uma cooperativa lá que vai participar de um leilão, né? Que vai botar preços para conseguir, pelo menor preço, ganhar lá um serviço. Eu posso ter o leilão invertido também, onde muitos vendedores e um comprador participam. Tá? Isso acontece muito nos municípios. Tá? O município quer comprar um serviço e tem muitos vendedores. Eles chamam de leilão, né? A gente chama de pregão também, né? Pregão é o mais comum, que é o leilão invertido, é o contrário. Tá? Na parte de cima, o leilão clássico é aquele, por exemplo, eu tenho um quadro, tá? Eu quero vender o quadro. Tá? É um vendedor. Eu tenho um quadro, mas eu posso ter diversos compradores. Tá? E a negociação multilateral também, que é o mais comum, envolve muitos compradores e muitos vendedores formam um mercado. Lembra que a gente conceituou esses dias o que era o mercado, né? E o bendito mercado, quando fala assim, lá no Jornal Nacional, assim, o mercado está preocupado com a guerra. Mas quem é o mercado? O mercado é uma pessoa que está preocupada? O mercado é o zagueiro do Inter que está preocupado? Quem é o mercado?
né? Então, o mercado, ele é o todo. São pessoas comprando, pessoas vendendo, tá? Pessoas que têm produtos que vendem mais fácil, outras pessoas têm produtos que vendem mais difícil. Tem produtos mais caros que eu mudo lá o perfil de quem tem condição de comprar. Tá bem? Então, na realidade, a gente vive um ambiente de negociações multilaterais, onde tem muitos compradores e muitos vendedores. As cooperativas de reciclagem são entes vendedores. Eles vendem o seu produto, né, final, que pode ser enfardado, pode ser solto, pode ser moído, pode ser extrusado, tá? Que ele é separado. Tem cooperativas que já vi o caso de cooperativas vender o plástico misturado e vender por um preço menor, mas também ter menos trabalho na hora de separar. Então, as cooperativas são vendedores, ou vendem um produto, ou vendem serviços para o município. Tá? São vendedores. Na sua cooperativa, aqui vem uma pergunta, tá? Quando a gente falou de negociações multilaterais. A negociação que vocês fazem com os demais associados é uma negociação multilateral, na opinião de vocês? Então, por exemplo, lá, vocês estão fazendo a conversa com a cooperativa, que é vai chamar de assembleia, tá? É a assembleia mensal de prestação de contas. Por que isso ocorre? É uma negociação multilateral? Vocês acham que é uma negociação? Pode ser uma negociação, né? Vamos imaginar que naquele determinado mês a cooperativa teve um faturamento, vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que faturou 80 mil reais no mês, uma cooperativa lá. Tá? E aí teve lá o fator custos, o pessoal demonstrou lá da diretoria da cooperativa que o fator custo foi 10%, então foi 8 mil reais de fator custo. E aí vocês vão decidir também quanto vocês vão guardar para a entrada do outro mês, para alguma manutenção que possa ocorrer e tal. Então são negociações multilaterais. Enquanto tem pessoas na cooperativa que querem que, não, divide todo o resto aí que a gente se vira, tem outras pessoas que vão dizer, não, se a gente dividir tudo, a gente vai ficar com caixa zerado, em qualquer emergência nós vamos ter que recorrer aos sócios para colocar recurso de volta à cooperativa para fazer alguma coisa, né, fazer uma correção, fazer uma manutenção. Correto? Tá, a gente hoje estamos encaminhando já, 8h10. Aqui tem, então, um dos grandes que eu quero ver vocês fazer, é um trabalho importante, tá? É individual, tá? É um trabalho individual. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão, no formato de selfie, vão gravar um vídeo de vocês falando, então, vocês preparem a fala de vocês, e nessa fala eu quero uma argumentação inicial para convencer um shopping a fornecer seus materiais. Tá? Imagine que vocês estão lá em Novo Hamburgo, o shopping quer abriu uma possibilidade do shopping, né, ceder o material para vocês, que vai ter lá latinha, vai ter lá papelão, vai ter plástico, mas também pode ter, né, resíduo orgânico. Então, assim, montem, tá? Vocês vão fazer esse vídeo, vão montar uma estruturação, assim, numa argumentação, convencendo o shopping a passar o material para vocês. Uma das coisas que pode aparecer no vídeo, tá? Eu quero que vocês sejam bem criativos. Vocês podem oferecer uma solução para o resíduo orgânico deles, tá? Então, assim, lembrando que negociar envolve também técnica. Vocês podem fazer uma negociação da frequência da coleta. Vocês podem dizer que vocês vão ocupar um espaço no shopping lá com X pessoas para trabalhar lá, fixo. Então, eu quero que vocês montem essa argumentação inicial. Como é que vocês vão entregar, tá? Vocês têm duas formas. Postar no Moodle, valorizar que a gente tem um Moodle para isso, ou vocês vão mandar para mim no privado. Tá? Se vocês quiserem mandar assim, ó, eu fiz essa ideia, mandar que a gente chama de pitch, que é um ensaio, que aí eu posso dar um feedback para vocês, tá? O vídeo precisa ter mais de 1 minuto e menos de 2. Sim, é para todos, Andréia?
Lembrando, pessoal, a Andréia de Brasília, ela é convidada, tá? O pessoal de Brasília é convidado. Mas, Andréia, se tu quiser fazer, a gente vai ser bem-vindo, tá? Vai ser bem-vindo. Tá? Se vocês me permitirem, posso nas aulas ir colocando um vídeo ou outro da argumentação inicial de vocês para convencer esse shopping a ceder o material para vocês, tá bem? Menos de 1 minuto, mais de 1 minuto, menos de 2 o vídeo, certo? Para não ficar também muito longo. É individual. Tá bem? Vladimir, pode falar. Eu tô com a mão erguida? Não, é que tu abriu o microfone, quando a pessoa abre o microfone, eu penso assim, ele quer falar. Desculpa, eu abri sem querer. Eu achei que nós ia fazer um vídeo, ia fazer agora. Não, vou deixar vocês pensarem a argumentação de vocês, tá? Tá. Tá, pessoal? Da minha parte é isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? Achei vocês muito quietos hoje. Eu acho que é o cansaço da semana que iniciou daquele jeito, né, gente? Iniciou daquela... Lembrando, fala, Gi. É o tempo que tá chuvoso, né? Deixa a gente preguiçoso. Deixa a gente preguiçoso e preocupado, né? Porque a gente nunca sabe pois, que a chuva, como é que a chuva vai nos pegar, né? É muita Pessoal, questão, né? Guerra, chuva, pessoal apavorado já com a questão da enchente. É um cenário bem difícil aí, né? acho que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, gente. Aquela coisa assim de... a gente vai dormir... Aquela coisa, dormir com chuva. Como é bom dormir com chuva, né? Mas a gente fica pensando também, para se chover demais, como será que vai ser? Eu tenho aqui perto de onde eu moro, em Sapucaia, tem um lugar onde eu me criei que chove um pouco, já a água transborda no arroio e já invade casas em volta ali. É sempre. Então a gente não consegue, não vai ser mais a mesma coisa para nós. Pessoal, avisos paroquiais, tá? Amanhã, alguns de vocês, né, as cooperativas, têm o planejamento estratégico com a ANCAT, lá na Univale, tá? Quem vai nos receber então lá. Nós queremos exemplos. Claro, depois eu posso passar para Deus para ti alguma coisa, tá? Mas a gente pode conversar depois também sobre algum exemplo e tal, de como vocês fazem esse convencimento ao shopping que quer ceder o material para vocês. Tá? Então, lembrando, amanhã tem o planejamento, se dediquem e tal, para nós aproveitar esse planejamento de fato para nossa rede, tá bom? Eu até avisei, tá? A Nath, pode para a gravação, Nath. Se puderes aí.